Então, gente, ontem nós falamos aqui sobre um princípio chamado pragmatismo. Eu não sei se você ouviu o programa de ontem. Deus, ele falou sobre o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é que você pegar aquilo que é errado e colocar como certo. O pragmatismo é você deturpar a verdade de Deus. O pragmatismo, ele é um princípio que vai contra a ética cristã. O pragmatismo, ele faz você pecar sem nem você saber que você está pecando. Porque tem coisas que a gente faz achando que está fazendo corretamente. Só que se a gente não ficar ligado no que está alinhado à palavra e no que não está alinhado à palavra, nós iremos pecar contra Deus, né? E Deus falou aqui ontem sobre Moisés. Sobre um momento que Moisés se distrai e deixa que a natureza carnal dele tome conta dele e ele fere a rocha. Né? Moisés fez, mas não fez como deveria. Né? Moisés executou uma ordem de Deus, mas do jeito dele. Moisés executou uma ordem de Deus, mas o milagre não aconteceu do jeito que Deus queria que acontecesse, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então o pragmatismo, ele faz isso. Ele tira você da direção de Deus correta, da direção que Deus te dá, da direção que Deus coloca você, porque essa direção está incluída na glória de Deus, e você simplesmente se deixa levar por outras alternativas, né? E aí você sem saber, sem consciência, ou até consciente, porque tem pessoas que fazem conscientemente, acaba errando, né? Pegando aquilo que é errado e colocando como certo. O pragmatismo, ele não quer saber se a coisa é certa ou errada. O pragmatismo, ele quer saber do resultado. Ele quer saber se a coisa vai funcionar ou não vai funcionar. Né? Isso aí é o pragmatismo. A gente falou sobre isso ontem e hoje Deus continua falando de um outro jeito sobre isso, né? Sobre algo que acontece quando a gente deixa de seguir o caminho que Deus nos dá, quando a gente deixa de fazer. Tá tudo embutido, viu, gente? É tudo essa palavra de hoje vai completar o que foi dito aqui ontem, mas não depende do que foi dito aqui ontem, né? Então hoje Deus vai falar sobre um profeta. Uma história muito triste de um profeta que foi tremendamente usado por Deus, mas se deixou que os ouvidos dele dessem atenção a outras vozes que não foram a voz de Deus. Né? E aí ele teve um problema sério e acabou morrendo. Abre a tua Bíblia no livro de 1 de Reis. Primeira de Reis, capítulo 13. Vamos falar desse profeta aqui. Que esse profeta aqui, ele não tem nome, né? A Bíblia, ele não dá nome a esse profeta. A Bíblia chama ele de profeta de Judá. Mas o escritor Flávio Joséfo, ele deu um nome a esse profeta. Ele disse que esse profeta se chama Jadom. Né? Não tem nada confirmado, nada foi essa suposição do escritor Flávio Joséfo, nós citamos pelo respeito que esse cara merece, né? O cara é um grande escritor, o cara é um grande teólogo, é um grande estudador, grande estudador da palavra. Então, assim, por isso nós podemos até citar, né, a suposição dele como teólogo. Então ele disse que esse profeta aqui, ele é chamado de Jadom. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia chama esse profeta de profeta de Judá. Tô vendo aqui, Ana Paula. Amém. Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe, viu? 1 Reis, vamos lá. Capítulo 13, versículo... É uma leitura um pouquinho extensa. Mas eu vou ter que ler, viu, gente? Eu vou ter que ler. Versículo 1 diz assim: E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel, e Jeroboão se punha de pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar. Na palavra do Senhor ele disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias. E sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti. E os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo esse sinal do qual o Senhor falou: eis que o altar será rasgado e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. Sucedeu que o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: apanha-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. O altar foi rasgado e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor.
E o rei respondeu e disse para o homem: suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada e se tornou como era antes. E o rei disse ao homem: vem para casa comigo e refresca-te, te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água nesse lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual viestes. Até aí tá bom. Até aí. Então assim, essa aqui é a história triste desse homem, né? A história... Só que antes de eu começar a falar sobre esse profeta, sobre esse momento aqui, eu quero dar uma pincelada sobre quem foi esse rei aí, esse Jeroboão, né? O Jeroboão, ele reinou no lugar do filho de Salomão, de Roboão. Ele foi o primeiro monarca do Reino Norte. Primeiro rei do Reino Norte, das 10 tribos. Né? E Deus tinha um plano para Jeroboão. Como tem para todos nós. Deus olhou para Jeroboão e depositou a sua confiança naquele homem. Ele tinha um plano para ele, um plano perfeito, né? Porque todos os planos do Senhor são perfeitos. Só que, para que o plano de Deus acontecesse, para que o plano de Deus fosse executado na vida do profeta, ou na vida do rei Jeroboão, o rei ele teria que fazer duas coisas: ouvir e obedecer. Né? Como sempre, né? Para que as coisas aconteçam na sua vida, você só tem que ouvir e obedecer a Deus. E o rei Jeroboão, ele teria que fazer isso. Ele teria que caminhar de acordo com a vontade de Deus. Caminhar de acordo com aquilo que Deus já havia decretado. Só que o rei, ele não deu ouvidos às instruções de Deus. E ele se corrompeu. O Jeroboão, ele fez tudo contrário à vontade de Deus. Ele começou a restituir, olha que negócio do inimigo. O rei Jeroboão, em vez de melhorar a coisa, ele piorou. Ele começou a trazer de volta os cultos a Baal. Ele começou a levantar altares a Baal. Ele começou a construir, ele começou a reconstruir, escuta isso aqui, gente, bezerros de ouro. Começou a incentivar o povo a adorar novamente Pastor Fábio. Quem está aqui é Pastor Fábio Araújo. A paz do Senhor, pastor. Ele começou a incentivar o povo a adorar novamente bezerros de ouro, né? E aí ele pegou e começou a mudar os centros de adoração. Ele começou a mudar o centro de adoração, começou a mudar o alvo da adoração, começou a mudar todo o sacerdócio, né? Do templo, e que mudou o tempo de adoração, né? E Jeroboão, ele se contaminou. O problema era que o propósito que estava no coração daquele homem não era um propósito divino. O Jeroboão, ele não vivia para agradar a Deus, ele vivia para agradar a si mesmo. O propósito daquele homem era um propósito político. Por quê? Porque havia uma rixa entre o reino norte e o reino sul. Então, o rei Jeroboão, ele queria evitar que o povo fosse para Jerusalém adorar no templo. Então, ele começou a construir sua própria adoração lá. Ele começou a criar uma adoração para o povo, que ele tomava conta, viu? É um negócio, a divisão é terrível. Começou a divisão, meu filho. Começou a divisão, a palavra de Deus já disse que a casa dividida, ela não subsiste. Ela não subsiste. Então, Jeroboão, ele se contaminou. Ele cometeu tantas insanidades, foram tantas loucuras que esse homem fez, que ele começou a ser conhecido como Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Olha que título. Olha como o cara ficou conhecido, olha o legado do homem. Jeroboão, filho de Nebate, botou o nome da pessoa, do genitor, que fez Israel pecar. Que fama, viu? Que fama que esse cara ficou. Né? Aí chega esse profeta, porque em Betel não tinha ninguém para falar com esse cara. Aí chega Deus e envia um profeta de Judá. E esse profeta, ele profetiza sobre o reino a destruição daquele altar, né? Profetiza a destruição de todos os sacerdotes, profetiza a derrubada do altar, das cinzas. Mas o rei, ele também não ouve. Ele ignora. E ele manda que a guarda dele prenda o profeta, como sempre, né?
Quem tá errado não quer ouvir a verdade, né? Quem tá errado quer matar o profeta, né? Quer pegar o profeta e crucificar. Porque o profeta é que tá errado. O certo é você, né? Que tá todo errado, o profeta chega pra você pra dar uma sacudida, porque Deus lhe ama, né? Independente de você estar certo, Deus ama. Então Deus manda o profeta, porque o intuito de Deus, meu filho, não é exercer juízo. Deus vai evitar o juízo o máximo que ele puder. Porque ele sabe, ele mesmo diz que horrenda coisa é cair na mão dele. Então ele vai evitar por amor. Só que ele é justiça, então ele não vai contra a natureza dele. Aí ele começa a enviar profeta pra você, né? Começa a sacudir você, começa a te dar umas despertadas, começa a dar um beliscão, começa a apertar as coisas, começa a criar situação difícil pra você entender que você tá no caminho errado, mas você não entende, você ignora. Foi o que Jeroboão fez, né? Jeroboão, ele ignorou todos os avisos e preferiu continuar no erro, na apostasia. E no momento que ele manda prender o profeta, no momento em que ele se levanta contra o profeta, contra o homem de Deus, a mão dele começa a ficar ressequida, o braço dele paralisa. E aí ele começa a pedir ajuda ao cara que ele nesse instante queria matar. Ele começa a pedir ajuda. Clame por mim, ore ao seu Deus, peça a ele. Eu acho interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que veio isso aqui agora do Espírito. O cara era rei do povo de Deus. Mas na hora que ele vai pedir ajuda ao profeta, ele não diz que Deus é o Deus dele. Você já viu isso aqui? Você notou isso aqui? Ele diz aqui, ó. Suplica agora a face do Senhor, teu Deus. Ele está governando a nação escolhida, ele está governando o povo de Deus, mas Deus não é Deus dele. Olha como a pessoa se entrega. A pessoa já diz logo quem é, né? A gente só tem que prestar atenção, viu? Você só tem que prestar atenção nos detalhes. Se você prestar atenção nos detalhes, você não vai ser enganado com falso profeta, meu. Se você ficar ligado no falso profeta, ele não vai te enganar, porque ele acaba se traindo. Ninguém consegue sustentar uma máscara muito tempo, viu? Uma hora a máscara do falso profeta, ela cai. E ele mesmo se entrega. E aí ele começa a pedir ao profeta. Ele diz, ó, profeta, vai, pede a teu Deus aí, clama por mim, me ajuda, restaura meu braço, restaura minha mão. E o profeta ora e Deus restaura a mão daquele homem. E depois que a mão dele é restaurada, ele resolve subornar o profeta, né? Aí ele já parou, porque assim, esse povo é maquiavélico. Esse povo não dá ponto sem nó, não, meu filho. Ele já tá pensando qual a próxima armadilha que ele vai fazer pra você. Ele já tá imaginando de que forma ele vai laçar você pra você cair no laço, né? Pra você cair no erro, pra você sair do caminho. E aí ele resolve lançar um convite, né? Um convite até simpático, aparentemente, né? Os convites, eles vão sempre chegar assim, de uma forma bem simpática. E aí ele diz ao profeta, vamos lá pra casa, meu filho, vamos tomar um banho, vamos se refrescar, que a sua viagem foi longa, né? Você tá cansado. Então vai lá, vamos se refrescar, você aproveita e almoça comigo, faz uma refeição comigo. A King James, essa Bíblia minha aqui, ela não fala que ele convida para um almoço. Nas outras eu já achei um bocado de coisa. Então você vem e faz uma refeição comigo. Era como se ele estivesse querendo recompensar o profeta. Só que o profeta de Deus, o homem de Deus, imediatamente nem pensou. Ele diz, não posso não. Não vou não. Ele sabia que tinha uma ordem sobre a vida dele. De Deus, para que ele não comesse naquele lugar, que ele não bebesse naquele lugar e que ele não aceitasse nada que viesse daquele lugar. Deus já sabia que o profeta ia ser tentado naquele lugar. Então, antes de Deus enviar o profeta, Deus chamou o profeta e já deu todas as instruções. Deixa eu dizer aqui para você. Quando Deus mandar você ir para uma missão espinhosa, presta atenção. Quando Deus mandar você entregar algo para um profeta rebelde, para uma casa rebelde, você pode ter certeza que Deus já sabe tudo que aquela casa rebelde vai fazer. Ele já sabe qual vai ser a reação da casa rebelde. Ele já sabe os laços que estão preparados lhe esperando. Ele já sabe tudo. Então ele vai te instruir exatamente da maneira correta para que você não caia nesse laço, viu? Para que você não se perca nesse caminho aí. E ele se nega. Deus disse ao profeta, ó, não se contamine nesse lugar, viu? Porque, gente, o profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele tem que entender duas coisas, que ele não se senta em qualquer mesa. Presta atenção aqui, viu? Você que gosta de estar em tudo quanto é lugar.
Bastou bater o dedo, você já tá doido. Olha, presta atenção aqui. Não se senta em qualquer mesa e não come com qualquer pessoa. Profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não se senta em qualquer lugar. Não se senta, não compartilha, não compactua com o pecado. Presta atenção. Viu? Por que não? Porque você carrega a mensagem de Deus. Pastor, você carrega a identidade de Deus. Você carrega a imagem, a semelhança de Deus. Então não é todo lugar que você pode entrar, meu filho. Não é todo lugar que você pode dar uma voltinha. Não é com todo mundo que você pode estar trocando conversinha à toa, não. Não é não, Deus não aceita isso não. Não aceita, você tem uma responsabilidade grande. Deus sabia que o laço estava armado. Você sabe por que Jeroboão convidou o profeta? Porque Jeroboão queria mostrar para o povo que Deus estava compactuando, concordando com o que ele estava fazendo ali. O profeta era uma representação do próprio Deus. Então, se o profeta aceitasse aquele convite, se o profeta cedesse à tentação, porque o profeta estava cansado, o profeta, pastor, estava com fome, o profeta estava com sede, o profeta queria tomar um banho, o profeta queria descansar. O profeta é homem, o profeta é carne, o profeta tem necessidades, viu, gente? O profeta, ele não é isento de necessidades. O profeta, ele não é isento das tentações. O profeta, ele é homem como eu, como você. E Deus, sabendo disso, Deus avisou logo: meu filho, não vá. Porque eles vão querer subornar você, vão querer levar você pra fingir. Isso aí é o pragmatismo, que é certo, né? Que você está compactuando com aquilo que não é verdade. Com aquilo que não é verdade. E ele não aceita, né? Se ele aceitasse, ia parecer que Deus estava provando o comportamento errado do rei. E Deus também tinha dito ao profeta que não era para ele voltar pelo mesmo caminho que ele tinha ido. Não era para ele voltar. E assim ele fez. Ele foi lá, entregou o que tinha para entregar, não aceitou o convite e voltou pelo outro caminho, por outra rota. Só que a Bíblia diz, nós não lemos isso, depois você lê em casa, nós não temos tempo. A Bíblia diz que em Betel também havia um profeta. E a Bíblia chama esse profeta de profeta velho, né? A Bíblia coloca esse adjetivo no profeta. E eu quero dizer para você que esse adjetivo aqui, velho, ele não está se referindo somente à idade do profeta, à idade biológica do profeta. Quando a Bíblia fala que o profeta era um profeta velho, ela estava se referindo principalmente à condição espiritual do profeta. Por quê, missionário? Porque se o profeta... Escuta isso aqui, gente. Um profeta velho é um profeta cansado. Um profeta velho, pastor Fábio, é um profeta obsoleto. O que é uma pessoa obsoleta? É uma pessoa que não faz mais nada. É uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que não está mais servindo, sabe? É uma pessoa que está sem uso, sabe? É uma pessoa que está vencida, ele está vencido, venceu a validade, o prazo de validade dela venceu. É uma pessoa cansada, né? Que estava ali em Betel, porque se ele fosse um profeta que estivesse bem espiritualmente, se esse homem que morava em Betel, que era um profeta, estivesse bem espiritualmente, Deus não precisaria ter trazido outro profeta de Judá para exercer juízo sobre a casa rebelde, sobre o rei Jeroboão, sobre Betel. Ele não precisava ter trazido, né? Mas como a obra de Deus não para... A obra não para, o que tem que ser feito vai ser feito. Pode você estar cansado, se um não quiser, o outro faz. Se você não quer, Deus vai levantar outro. Então, como a obra de Deus não para, Deus foi lá e catou outro profeta, que o que não falta é profeta. Tá cheio de profeta, só que a gente não vê. Tem muito profeta aí que tá escondido, só esperando a ordem de Deus para se levantar. E vai ter muita gente que vai se surpreender quando Deus começar a botar esses remanescentes tudo para fora. Porque tem uma hora certa que Deus vai começar a levantar os remanescentes. Já levantou, já tá tudo lá, tudo sendo preparado no oculto, tudo sendo preparado no lagar, tudo sendo preparado na caverna de Adulão. E vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim: agora tá na hora. Deus botar esse povo lá fora, Deus botar esse povo na seara. Então tem muito profeta aí, né? Você não é o único não, viu? Se você não quer fazer, Deus vai e arranja outro e faz. E acabou a conversa. E aí, esse profeta velho aí, ele não tinha mais uso não tava mais servindo não. Ele era um profeta
Um profeta decadente. Ai, meu Deus, que palavra horrorosa, mas é isso mesmo. Era um profeta decadente. E aí, quando ele ouviu falar que tinha um profeta, o sangue novo, em Betel, fazendo sucesso, um profeta que chegou pro rei, botou o dedo na cara do rei e disse as verdades ao rei. Quando ele entendeu que tinha esse profeta aí andando no meio da cidade, ele quis participar, ele quis estar em comunhão com esse profeta, né? Porque assim, às vezes quando a pessoa está em evidência e que ela some da mídia, e ela fica esquecida, ela vai sempre procurar alguém que esteja em evidência, né? Tem gente que não aguenta ficar escondido. Tem gente que Deus tirou da mídia não foi para pagar. Tem gente que Deus tirou da mídia para não se corromper. Tem gente que Deus tirou da mídia para restaurar as forças, sabe? Tem gente que Deus tirou da mídia para aperfeiçoar, mas o povo não entende, o povo quer estar o tempo todo, 24 horas sendo visto. E aí quando não consegue, aí começa a se encostar em quem está sendo visto, né? Na bola da vez. Então o profeta, ele queria estar em comunhão com aquele profeta ali, o profeta do momento. O profeta do momento de Betel, né? E aí ele vai atrás, olha como inimigo ele é astuto. O cara fez tudo certinho, o cara não comeu, o cara não bebeu, o cara não aceitou o suborno, pastor Fábio. O cara voltou pelo caminho que Deus já tinha indicado que não era o mesmo caminho. Voltou por outro caminho. Mas aí o diabo já tinha uma pessoa preparada para poder desviar o cara do que era certo, do caminho correto. Aí esse profeta vai atrás. Corre atrás desse profeta de Judá. O profeta velho corre atrás. E consegue alcançar. E quando ele alcança, ele faz um convite para o profeta novo. Ele diz assim, ó, eu vim aqui te convidar para você ir na minha casa. Volta comigo, vamos lá para minha casa e você vai se alimentar, você vai descansar. E o profeta recusa, ele diz, não, eu não posso. Eu tenho uma ordem de Deus para não comer nada, para não beber nada, para não aceitar nada que venha desse lugar. Eu tenho essa ordem de Deus. Só que a ânsia do homem, daquele homem de Deus ali, era tão grande, a ânsia do profeta velho, de estar, de mostrar, de exibir o profeta novo, de dizer que ele ainda funcionava, de dizer que ele ainda fazia parte do negócio, porque ele estava andando com um profeta novo, né? Então a ânsia dele era tão grande, que ele insistiu tanto que ele chegou a mentir. Quando ele viu que o profeta não ia ceder ao convite, não ia aceitar, ele pegou e mentiu. Ele disse assim, não, ó meu filho, deixa eu te falar, eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E Deus também me deu uma ordem para vir te fazer esse convite para você voltar comigo. Ele mentiu. Ah, meu filho, o inimigo vai fazer de tudo. O inimigo vai até usar alguém que pode estar novo, pode estar velho, pode estar bem, pode estar mal, pode estar cansado, pode não estar. Vai sempre usar alguém que tem até o mesmo título que você, para tirar você do que Deus mandou você fazer. Sabia disso? Que o inimigo, ele pega alguém que aparentemente está na mesma dimensão espiritual que você, para te dar uma direção errada. Foi o que o profeta velho fez. Deu uma direção totalmente contrária ao profeta novo. E o mais intrigante, e agora eu já vou falar uma coisa minha, porque a Bíblia não diz isso. O mais intrigante é que esse profeta novo, esse profeta de Judá, ele acreditou naquele homem. E Ivana, creio que ele acreditou, porque naquele momento ele se distraiu espiritualmente. Naquele momento o discernimento espiritual daquele homem, daquele profeta de Judá, daquele profeta novo, foi falho, foi um discernimento fraco, foi um discernimento espiritual raso. Ele não vigiou, ele não prestou atenção. Ele não confiou no que Deus já tinha dito a ele, né? Por um momento ele disse, não, Deus mudou. Deus mudou e nem falou comigo. Não tem, a gente arranja desculpa pra tudo, né, pro erro. Deus mudou
Senhor nem falou comigo, mano. Como é que pode? Deus mudou tudo. Nem falou comigo, agora usou esse senhor, né? Porque tem também a questão do respeito. Já era um senhor, né? Ele olhou para aquele homem ali, o homem dizendo também, sou profeta, dizendo, é um ancião. Ancião era muito respeitado. Os anciãos, eles eram respeitados. Então, eu acredito, Ivana. Não, a Bíblia não diz isso, não entra em detalhes. Mas antes de a gente massacrar o pobre do profeta, vamos entender aqui que ele se distraiu nessa hora, né? Que ele não teve percepção espiritual naquele momento. E aí, aquilo que era totalmente proibido, que não poderia acontecer, acabou acontecendo. O profeta de Judá, ele cometeu um erro fatal, viu? Ele desobedeceu um comando de Deus. Ele desobedeceu a um comando claro, um comando limpo de Deus. Né? Não tinha muito que pensar, não. Deus já tinha dito o que ele tinha que fazer, ele já estava fazendo. Né? Só que, se você vê a mesma boca, quando você lê, você vai entender que a mesma boca que o inimigo usou para desencaminhar o profeta, a mesma boca que o inimigo usou para desviar o profeta, foi a boca que Deus usou para sentenciar o profeta. Né? A mesma boca que fez ele desencaminhar foi a boca que profetizou o juízo de Deus sobre aquele profeta novo. Né? E a Bíblia diz que aquele homem ele foi morto por um leão. Só que o leão só fez matar aquele homem. O leão não devorou. Né? Não devorou. O profeta, ele errou o caminho. Né? Ele errou o caminho. Deus tem falado tanto sobre isso ultimamente. Deus tem falado tanto sobre o perigo de nós errarmos o caminho. Né? E existem várias maneiras de nós errarmos o caminho. Nós somos provados, testados a todo tempo por Deus. Os profetas de Deus, eles são a todo tempo testados pelo Senhor, sabe? São testados na fidelidade, são testados no seu caráter, são testados na sua obediência a Deus. A todo tempo. A gente é testado. O próprio Deus permite esse tipo de situação. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus já sabia. Ele permite para ver o teu nível de obediência, para ver o teu nível de discernimento, para ver o teu nível de caráter, né? De fidelidade com Ele. Ele permite, né? Ele permite. Né? E o juízo de Deus, ele vai acontecer de formas que a gente não vai entender, sabe? Muitas vezes o juízo de Deus, ele vai vir sem nenhuma explicação lógica. Porque o que aconteceu aqui não tinha explicação. A morte desse profeta foi uma morte recheada do sobrenatural de Deus. A morte desse profeta foi uma morte que ninguém entendeu, nem quem passou por ali. Ninguém entendeu. Olha que negócio esquisito. O leão, ele não devorou. Ele matou o profeta, mas ele não devorou a carcaça do profeta, a vítima. Ele não atacou o jumento do profeta, que estava ali parado também, acho que morrendo de medo. Não atacou o jumento. Ele simplesmente ficou parado. Ele simplesmente ficou parado como um guardião do corpo. Um guardião. Tem um teólogo chamado John Gill. Ele diz que esse leão aí, ele ficou guardando o cadáver do profeta para que nenhum animal chegasse e devorasse os restos do profeta. Aí eu já quero abrir algo aqui. Mesmo quando Deus permite a tua queda, mesmo quando Deus permite a tua morte, mesmo quando você está no estágio de morte espiritual terrível, mesmo quando você está lá embaixo, no fundo do poço, Deus não permite que ninguém toque em você. Ele não permite que você seja devorado. Ele não permite que você seja destruído totalmente. Deus deixou aquele leão ali, pastor, para preservar a integridade daquele homem. Para preservar o corpo, porque aquele homem ele precisava ser sepultado, independentemente do erro. Ele não deixou de ser um profeta de Deus. Deus sabia que o que ele tinha feito não tinha desculpa. Deus já sabia, mas ainda assim Deus foi fiel. Ainda assim o cuidado de Deus sobre a vida daquele homem continuou se manifestando. Esse é o Deus que você serve, meu filho. Esse é o Deus. Você pode cair, você pode quebrar a cara, você pode estar no chão, mas Deus não vai deixar ninguém devorar você, viu? Ele vai deixar sempre um anjo cuidando de você, sempre um guarda ali, olhando você, vigiando você, para ninguém tocar em você mais do que o necessário, viu?
Não vai permitir. Você pode ter certeza disso aí. Você pode ter certeza. O leão, ele só saiu dali quando chegou o profeta velho para resgatar o corpo. Porque o próprio profeta velho foi lá resgatar o corpo, né? Ah, meu Deus. Foi um negócio esquisito essa morte desse cara aí. Foi um negócio esquisito. Agora, mais esquisito ainda foi o profeta velho, que apesar de ter visto todo o erro do profeta novo, ele viu tudo que o profeta novo foi usado para desviar e foi usado também para sentenciar. Mas em nenhum momento, se você ler a Bíblia, se você ler esse capítulo 13, em nenhum momento aquele homem teve a humildade de reconhecer o próprio pecado dele. Não teve. Sabe por que não teve? Porque você apontar o pecado do outro é muito fácil, né? Você mostrar o pecado do outro é muito fácil, é muito confortável. Agora, reconhecer o nosso, aí é difícil, né? Falar sobre o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado, aí é bem difícil. É assim que acontece, viu? É desse jeito aí. É desse jeito. E o que é que Deus quer falar com a gente aqui hoje? Por que Deus trouxe essa mensagem, missionário? Não tô entendendo não, vou dizer. Nós somos profetas do Senhor, né? Todos nós somos. E não estamos isentos de errar. Não estamos isentos. Só que nós temos que entender algo muito importante. O profeta, não importa se ele é um profeta velho, se ele é um profeta novo, se ele tá cansado, se ele tá desanimado, não importa. O que o profeta tem que entender é que ele tem uma responsabilidade sem tamanho no reino. O que o profeta tem que entender é que ele carrega a identidade de Deus. O que o profeta tem que entender é que ele carrega a voz de Deus. O que o profeta tem que entender é que tudo que sai da boca dele tem um peso enorme no reino espiritual. Tudo que você, profeta, fala, tudo que você declara, tudo que você solta no reino do Espírito, tem um peso sem tamanho no reino espiritual. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você, profetas do Senhor. Deus está dizendo para você, Cidade FM 87.9, que está escutando essa programação. Deus está dizendo para você que está no Instagram do Caminho da Sabedoria, missionária Daniela, já vi a senhora aqui, Bisperiz, Elane, todo mundo que está aí, deixa eu ver, meu Deus, Ana Paula, todo mundo que está aí. Deus está dizendo para nós aqui, cuidado, não se venda, não negocie seu chamado, viu? Não reverta o caminho que eu já mostrei para você. Não tente mudar a rota, não tente mudar o caminho, não tente criar atalhos, viu? Cuidado, cuidado, não faça nada que você possa se arrepender depois. Não mude o caminho sem a ordem de Deus, mas principalmente, Deus está dizendo aqui, principalmente, não se sente em qualquer mesa. Deus está dizendo hoje aqui. Não se sente em qualquer mesa. Deus tem falado muito comigo esses tempos sobre separação. Deus tem falado, tá doendo, um negócio que dói. É quando Deus diz assim, tá na hora de separar, meu filho. Tá na hora de separar, tá na hora, ó, minha filha, vai ter que separar, vai ter que afastar, vai ter que deixar de abraçar. Esse negócio de deixar de abraçar pra gente é difícil. Esse negócio de deixar de andar junto pra gente é difícil. Esse negócio de deixar de tá comendo na mesma mesa, né, contando história, é difícil. É bem difícil e Deus tá falando muito sobre isso, né? Na maioria das vezes, profeta, o seu único papel vai ser entrar, entregar e sair. Só isso. Você vai, entra, entrega e vai embora. Toma seu caminho de volta. Seu único papel vai ser isso. Não tem nada de estar dando risadinha, não tem nada de estar tomando cafezinho, não tem nada de fazer amiguinho, não tem nada de fazer social, não tem nada de fazer visita pra ninguém, não tem nada de criar relacionamento com ninguém, não tem que fazer nada, não tem que fazer negociata com ninguém, não tem que fazer nada. Você só vai ter que ir lá, entregar, você já tem um comando de Deus, Deus já te disse o que é que você tem que fazer. Você vai lá, entrega a mensagem de Deus, entrega a profecia, entrega o juízo de Deus, entrega o alerta de Deus e vai embora. Lembra que Jesus falou para os discípulos? Vai lá, entrega a palavra, prega a palavra. Aceitou? Amém. Não aceitou? Amém também. Bata a poeira dos seus pés e vai embora. Porque o que você tem que fazer, profeta, você vai fazer. Agora o que Deus tem para fazer, aí é só ele. Você não vai mudar nada na vida de ninguém. Você só é instrumento. Você só vai lá entregar. Você só vai lá fazer seu papel de profeta. Viu? Deus dá um comando pra você. Você vai na Betel corrompida. Entregue o que ela tem que ouvir. E pronto. Vai embora. Simples assim. Desse jeito. São 15h52. Para de dar ouvidos
Para de dar ouvidos a quem não está entendendo teu relacionamento, a quem não conhece teu relacionamento com Deus, a quem acha que sabe mais do que você porque é profeta mais velho, a quem acha que tem mais experiência, a quem acha que Deus fala mais com ele do que com você. É porque tem gente que acha que porque tem 30 anos de convertido sabe mais do que você. Tem gente que porque tem 30 anos dentro da igreja, porque tem 30 anos pastoreando, tem 30 anos cuidando de gente, tem 30 anos cuidando de jovem, tem 30 anos... Tem mais intimidade com Deus. Pois eu conheço muita gente que com 10 anos tá cheia de intimidade com Deus. E um bocado de gente com 30 anos na igreja tá lá sentado do mesmo jeito que entrou, se não tiver pior. Porque a mente tá cauterizada, tá fechada, não abre mais palavras. Vive na religiosidade, não consegue mergulhar, não consegue se libertar da lei, sabe? Tá preso na lei, não consegue fazer o que Paulo fez. Paulo chega e diz assim, lá em Gálatas, diz assim, ó, eu estou morto pra lei. Paulo chega e diz aos Gálatas, ó Gálatas, o negócio é o seguinte, eu, Paulo, estou morto pra lei, sabe por quê? Porque agora eu não vivo mais, eu fui crucificado com Cristo. Cristo vive em mim, eu não vivo mais. Mas tem gente que continua preso, apegado na lei. Aí continua, sabe, estagnado espiritualmente. Não consegue ver Deus como pai, não consegue ver Deus como amigo, não consegue ver Deus como provedor, como auxiliar. Não, só consegue ver Deus como algo inacessível, como algo que ele precisa de gente para falar com Deus. Só consegue ver Deus através do véu, porque para ele o véu ainda não foi rasgado. Então você tem que parar de dar ouvidos a todo mundo. E para você parar de dar ouvidos a todo mundo, profeta, você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque ser profeta é muito mais do que ter um título, viu, gente? É muito mais do que status, do que muita gente faz aí, né? Porque tem muita gente querendo ser profeta para dizer que é profeta. Tem muita gente querendo ser profeta para ser respeitado, né? Entre aspas, né? Para entrar com pose, achando que sabe tudo e ninguém sabe nada. Ser profeta, meu filho, é antes de tudo ser servo. Ser profeta é você renunciar, é você obedecer, é você abrir mão da sua vontade, é você abrir mão da sua sede, da sua fome, do seu cansaço, da sujeira que está no teu corpo, que você quer lavar, você quer tomar um banho, você quer se refrescar, porque você vai fazer outra viagem. Você chegou cansado, você já ouviu o desaforo de um rei, o rei já correu da guarda do rei, o rei já mandou, já te perseguiu, depois o rei vem com aquela cara dele, com as caras mexendo, os olhos virando, como dizia minha avó, fazer uma proposta indecente pra você. Você vai lá, diz que não, pega seu caminho, né? O caminho de bota outra pessoa pra te atrapalhar. Você tá cansado. Você quer descansar, né? Mas Deus tá dizendo, não pare. Não sente, não aceite, não coma, não beba, não aceite nada que vier de Betel. Por quê? Porque você é profeta. Porque você tem uma responsabilidade no reino. É isso que Deus está falando aqui. Não deixe o pragmatismo tomar conta de você. Não faça com que o errado pareça certo. Por quê? Porque o resultado vai ser bom, vai ser rápido. Não faça. Porque o resultado rápido, ele só satisfaz a você, a sua carne. O resultado rápido nem sempre vai satisfazer o coração de Deus. Por quê? Porque se foi rápido, é porque você deu um jeitinho, né? Porque Deus não faz nada ligeiro. O negócio de Deus não é ligeiro, não. Deus quer fazer perfeito. E a gente quer fazer rápido, porque a gente quer ver o resultado. E Deus está dizendo que não é desse jeito, é do jeito dele. Não é do seu jeito. Amém? Ah, misericórdia, palavra boa. Ai, deixa eu deixar um abraço aqui. São 15h55, meu tempo já acabou. Quero deixar um abraço aqui pra Cidade FM 87.9. Um abraço pra você que tá no Caminhando de Sabedoria. Um abraço, missionária Daniela. Um abraço a todo mundo aí. Bispo Elisa tá no aplicativo. A Elane, um abraço. Ana Paula, Itaitara, Sueli Rocha. Um abraço pra vocês. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa mensagem. Alguém ligou aí? Pastor André, Deus abençoe o senhor no bairro do Casebre, está assistindo, ouvindo a gente pela Cidade FM. Muito obrigado pela sua audiência, pastor. Deus te abençoe, Deus te proteja nesse lugar, te dê força, te dê sabedoria, viu? Deus te abençoe. Um abraço para vocês. Mais alguém, pastor? Irmã André, tá ouvindo você na Gabriela. Irmã André, na Gabriela, um abraço. Irmã Silvia, no Ponto Central. Irmã Silvia, no Ponto Central, abraço, Silvia. Irmã Rosana, na Mangabeira. Rosana, na Mangabeira, um abraço para você, Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe. Gente, semana que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus, se Deus permitir. Por favor, orem por nós, porque esse trabalho nosso aqui não é fácil. Não pensem vocês que é um trabalho fácil, viu? Não é. É um trabalho de matar leão todo dia, né? Não só para missionária, mas para todo mundo que tem programa aqui. Pastor Fábio sabe do que eu tô falando aqui, viu? Deus abençoe vocês. Orem pela Cidade FM, para que Deus continue nos dando força para continuarmos o nosso trabalho. Amém? Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser.